Há muitos anos atrás, o meu avô paterno contava as histórias pra gente. As histórias do pai dele e as histórias de aventura, de sofrimentos, né? E nós escutávamos a história e era sempre bonito porque ele contava a história sempre do mesmo jeito. Ele não inventava aquela história, ele narrava aquela história. Ele fazia isso inúmeras vezes, até que um dia, numa conversa, eu falei para ele: vô, por que a gente não escreve essa história? E o olhinho dele brilhou, assim. E ele levou a sério a proposta. Meu avô, que era um homem que nunca tinha frequentado a escola, que tinha se alfabetizado sozinho, já adulto, para poder dar conta do trabalho dele, ele comprou um caderno e começou a escrever a história. Só que não é a história dele, a história do pai dele. Depois ele passou a limpo esse caderno e me entregou esse caderno com a história. Uau, que responsabilidade! Veja, uma conversa ali, depois do almoço, nos encontros de domingo, se transformou em um projeto para ele. E durante muitos anos eu fiquei pensando no formato desse livro, porque obviamente eu tinha que escrever, mas a história não era a minha história, era a história do meu avô. Até que isso se tornou uma realidade. E meu avô teve a oportunidade de pegar o livro e minha irmã leu para ele alguns dias antes dele morrer. Ele ficou gravemente doente, ele viveu até 97 anos, 95, 97 anos, e no ano da morte dele o livro ficou pronto, uma coisa meio... uma coincidência. Então foi um momento muito sublime, porque ele pôde ver que com a morte dele, ou a morte do pai dele, a história deles nunca ia se apagar. Essa é a parte linda da vida, que é a memória. A vida é a nossa memória, o que a gente lembra. É claro que a memória, ela é sempre um filtro, né? Uma leitura, é o jeito que a gente lembra que as coisas aconteceram. Mas as memórias, elas ativam em nós esse repertório de emoções. Então nós vamos criando uma biblioteca de emoções a partir das histórias que a gente ouve. É preciso que haja diálogo. As conversas não precisam ser superficiais, né? Os pais não precisam dar palestrinha. Você dá palestrinha para os seus filhos o tempo todo? É claro que algumas coisas você precisa palestrar sobre, mas não é só isso. Principalmente ouvir as perguntas, porque o diálogo ele abre para essa amorosidade, porque a gente faz perguntas que são perguntas profundas, né? Perguntas humanas. E a gente vai também se reconhecendo nas histórias a partir dessas perguntas. Então é isso. Quem sabe aí na casa de cada um de vocês nasce o interesse de gravar o vô e a avó contando sobre essa história que eles contam sempre. Porque um dia eles não vão estar aqui para contar para a gente, mas o livro, o vídeo, vai nos lembrar de quem eles eram, da jornada que eles atravessaram, porque nós somos o fruto dessa jornada, né? E do quanto essa jornada foi vencedora, né? Vencer não é ter coisas. As coisas não traduzem a nossa vitória. Vencer é vencer as adversidades da vida, os sofrimentos, as guerras, a fome, a miséria, e sobreviver dignamente e entregar essa dignidade das nossas histórias para gerações que virão à frente. Então essa é a tessitura da vida e a mágica da vida. Se você chegou até aqui ouvindo essa história, curta, compartilhe, ative o sininho. Vamos fazer esse canal crescer para que você também possa vir aqui e falar sobre essas histórias todas? Que tal? A gente se vê no próximo vídeo.